um áudio da pergunta, talvez? Pode então ter o áudio da pergunta também. Não sei. Boa noite, Luiz Castro, Tietê, boa noite a todos. Flávio Vinick, do Tietê, SBT. cara, olha só. O Double é inevitável fazer Perninha? a pergunta que todos mascarado. estão fazendo durante todo o dia com o vazamento de notícias de que você teria aceitado a proposta do Al Nassr para a Arábia Saudita. A gente tem agora a oportunidade de confirmar se é verdade. Já fechou a cara. Faz o metaforando nele, putaço. Indo trabalhar no futebol árabe. Boa noite a todos. Na terça-feira passada tive uma reunião com o John Textor, em que nós falámos sobre aquilo que era o momento do clube, falámos sobre a vitória que tínhamos alcançado em São Paulo contra o Palmeiras, falámos da próxima janela e falámos do interesse que poderia haver do Nassr em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial. Terça-feira é isso que ele falou, né? E nós decidimos então voltar a ter uma conversa após uma reunião entre o meu agente e o meu advogado, se houvesse essa proposta oficial, após o dia de sexta-feira, após essa reunião. Essa reunião far-se-á amanhã, portanto, eu só vou tomar uma posição após reunião entre o agente, o advogado e o clube. A partir daí, digo alguma coisa sobre tudo aquilo que se passou. Acho que não é de bom tom da minha parte aceitar o que quer que seja, sem primeiro haver conversas entre as partes, para ver da possibilidade. É isto. E não negou. Acho que Não. a reunião foi clara com o dono do clube, os timings foram determinados por nós, e isto foi aquilo que eu lhe posso dizer neste momento. Boa noite, Luiz Castro. Não negou. Não, né? Ele deixou claro que ia ter uma nova conversa para definir o futuro dele. Esse não é outro, Mules? Não, é o mesmo vídeo, só deu... É o mesmo vídeo, só deu o looping, né? Não, então, o Mules, abre aí o Instagram da TNT Sports, por favor. E desce um pouquinho, porque tem uns trechos interessantes que eu quero que a gente comente aqui, tá? Tá. Mas falando especificamente disso aqui que ele disse, Davi, ele deixou em aberto a negociação. Claramente ele já tinha proposta em mesa, né? E ele não quis se deselegante de. Eu acho que ele já até estou aceitou, aqui, vou negociar. Na mente dele, já tá aceitado, ele ia ter reunião pra ter formalidade. Pô. Cara, não tem condição, sabe? Ele não tá fazendo um trabalho como o Abel tá fazendo. Ele não sabe se o futuro dele vai ser o mesmo que o Abel, e provavelmente não, sabe? Então, assim, aceitar uma proposta dessa, cara, com o zap do papai Cris ali tocando... Eu acho que a única maneira dele recusar essa proposta é se ele tivesse no programa da Eliana falando assim, você não quer ir pro Al-Nassr e ficar no... Sim, é a única maneira, exato. E assim, cara, esses são um dos malefícios de SAF, não é? A torcida vai ficar chateada? Vai. A torcida vai ficar puta? Vai. Mas isso aconteceria se ser SAF também? Não, mas peraí, mas agora o clube tem um dono. Não, beleza, mas... O que eu tomo de decisão tá tomado e acabou. Mas aconteceria igual, não é pô. assim, E acabou. Não é assim. Cara, na maioria das vezes vai ser, mas não é. Claro Se o cara que ao Nassr chegar a pagar a multa dele, o Luiz Castro vira e fala assim, ó. Não, mas acabou, eu tô dizendo em decisão de contratual, tô dizendo em decisão de dono do clube, que é o John Textor hoje. Então, mas sabe? se o Al-Nassr... Ele sempre... acho que não vai ser... Não, tudo bem, eu entendi o que vocês estão falando. Na situação Luiz Castro, sim. O que eu tô falando é de malefício de SAF. Sim, isso Foi sim. isso que eu comecei falando. Tipo, se o cara não quiser vender, a maioria das vezes... É isso. E aí eu tô usando isso como uma decisão que foi tomada, que vai ser tomada futuramente também pelo John Textor, sabe? Tem essas paradas. Pegou aí, Mules? Pegou, Mules? Porra, Fernanda. Eita. Tá, eu vou... Não, mas eu sei o que você quer falar. É o momento que o cara fala assim, ó. O técnico pergunta sobre o cara pergunta sobre a proposta. E ele fala, pô, mas você tem que ter uma resposta, alguma coisa do tipo. Aí ele fala, você jornalista, se o cara faz uma proposta pra você, você aceita, você rejeita, como é que funciona?
Aí o cara, depende, ele. Exatamente. Falou, não podemos ser hipócritas. Não podemos ser hipócritas, né? Porque vocês também recebem propostas e vocês também pensam. E eu estou nesse momento pensando. Ele quis deixar claro que ele dependia porque ele estava pensando. Então depende, que é um assunto que ele tem que tratar depois, que no caso era hoje. E ele também fala, né? Eu tenho que pensar nos meus filhos e tal, a questão da família. Da família, fala e vocês também pensam nisso, ele fala. Vocês também pensam nisso, Pois é. E a única coisa que. E obviamente a torcida. Cara, a torcida é 100% emocional, não tem. Né? Claro. E xingaram ele pra cacete e tal. Mas ele tá no direito dele também, porque agora a gente falou, 6 meses atrás a galera tava pedindo a cabeça, né? Sim. Claro, mas aí é exatamente isso. Isso aí é exatamente isso. Por exemplo, ó, nesse caso do Luiz Castro, beleza, é um caso à parte. Mas... Entrando ainda, você achou aí, Dava, o que você queria? Era isso. Era isso? Não, então. Não, porque conseguiu fazer lá? Não. Ah, tá, então não. Porque aí vai ter a parada de tirar o jogador de um time que você possui pra jogar e levar pra outro também. Cara, você vai ficar triste, vai ficar bolado, mas é isso, a decisão foi tomada, não tem muito o que fazer, né? O clube, ele tem um dono e acabou, e você vai ter que aceitar. Parece que acabou, e aí o Botafogo tem um jogo contra o Vasco agora, né? É um jogo... muito complicado pro Vasco, obviamente tá muito mais Botafogo, mas vai ter que ver como que o time vai ficar depois de todo esse turbilhão, né? E aí perder pro Vasco aí é... Então, mas aí entra muito da estrutura, complica, né, o Dava? Porque assim, ó, se o Palmeiras, dá um exemplo, tem que falar do Palmeiras, que hoje o Palmeiras é a vitrine, né? É o time modelo que a gente tem. Se o Palmeiras perde o Veiga, se o Palmeiras perde o Gustavo Gomes... Não, muito bom. Assim, vai fazer falta pra caralho. Vai. Mas com o Abel lá, ele consegue reestruturar. Assim como ele reestruturou agora, que perdeu o Danilo. Exatamente. Perdeu o Danilo e o Scarpa. E o puta meio de campo, né? Danilo fazendo a contenção, o Scarpa ali na fatiada, o caralho. Então, pois é. Mas beleza, o Scarpa queria sair, era sonho, não tem o que fazer. Sim. Ok. Se o Abel sai do Palmeiras, aí é foda. Claro. Você pode manter todo mundo ali, mas aí é foda. Claro. Então é a parada do Luiz Castro, sabe? Então, por exemplo, tem papo de sair o Tiquinho, vai sair o Luiz Castro. O que vai sobrar do Botafogo agora, cara, é mais uma... É o dono. É o dono e mais uma reestruturação. Sério, pô? Mais uma reestruturação. Então, mais uma pesquisa de mercado. E agora? Como é que a gente vai fazer? Assim... No momento de hoje, a gente vive o momento ainda de treinador português? Vamos correr atrás de mais um português para substituir Luiz Castro? Ou vamos apostar num treinador brasileiro? Eu acho que eles vão atrás de um estrangeiro. Vai de outro estrangeiro. Porque tem informações sobre isso, inclusive. Informações aquelas, né? Que que eles queriam o Bruno Lage, só que o Bruno Lage falou que não vai. O Bruno Lage quer ficar na Europa. E aí o Rogério Ceni foi o nome... Ele tá empregado? Bruno Lage, não sei. Ele acabou de sair do Wolverhampton e ele tá esperando propostas, parece que pra janela agora. Aí o nome seria Rogério Ceni. Só que aí o que foi passado pela imprensa... E a 777 tá de olho também, né? Então, é verdade, o Vasco tava de olho. Então, Rogério Ceni pro Botafogo. Só que aí os jogadores... Isso aí é total mundo da lua, Boatos. Tá? Não, boatos que a galera soltou. Soltou. Que os jogadores não queriam Rogério Ceni e preferiam que o Carly, que se aposentou, assumisse o time. Saiu isso hoje, né, tal. Aí é loucura isso aí, total. Não tá bem na praça. Porra, porque o cara... Eu não sei nem se o cara quer ser técnico, mano. O que eu acho engraçado é a galera aqui no chat. Gente, falar informação A é mentira, B é mentira. Cara, todas as informações são mentira, todas as informações são verdade. Até acontecer... Vocês têm que tratar desse jeito, não é tipo... o Bruno Lage não disse não. Você tá do lado do Bruno Lage? Mas tem uma parada que, inclusive, o cara do Orlando City falou, eu acho que o diretor de futebol do Botafogo é o André Mazuco. Ele elogiou bastante, falou que é um bom gestor. E a questão é que talvez internamente hoje o Botafogo seja mais organizado do que era em outros momentos. Claro. Então é óbvio que é uma reestruturação de mudança de técnico, de mudança de estilo de jogo e tal. Porém, a diretoria, o modus operandi de pensar da parada já deve ser trabalhado, já deve ter sido trabalhado antes. Então talvez eles já tenham mais ou menos um estilo para onde eles querem seguir. Diferente do que a bagunça que era antes. Isso foi uma coisa muito importante que o Luiz Castro falou na entrevista. Ele estava um pouco exaltado, mas ele falou uma coisa que é real, que ele disse assim, cara, eu vim aqui, porque o Cícero Melo, que é um jornalista da ESPN, 40 anos de repórter, assim, sempre lá, mandou e falou assim, não, você falou que o projeto do Botafogo era muito importante, mas o dinheiro, então, é mais importante ainda no futebol, não sei o quê. E aí o Luiz Castro respondeu e falou assim, cara, um projeto num clube de futebol não pode depender de pessoas. Ele não pode depender do Luiz Castro. O Botafogo é muito maior que eu. O Botafogo é muito maior. Se tem um projeto, não pode... Porque a gente já falou aqui, que aqui no Brasil, historicamente, a gente entrega o projeto de futebol pro técnico. E ele falou que não pode ser assim. Não pode ser assim. E é verdade. Né? Você vê, de novo, independente da Vale.
que era o time que ficou mó tempo lá com o Miguel Ramírez e tal, sei o que, o cara saiu, foda-se, o time continuou e trocou o treinador agora. Trocou e valeu. Mas aí também, Dava, tem um outro lado, porque eu às vezes penso eu que existem alguns clubes que precisam dessa mudança de rotina, sabia? Às vezes o clube tem pessoas trabalhando lá que não tem perspectiva de melhora, que não tem uma visão diferente, e aí chega um cara de fora com essa visão e consegue dar essa remodelada, principalmente na visão do clube. Isso aconteceu com o próprio, mais uma vez, Palmeiras. Tá vendo? Chega o Abel e ele toma o controle de muita coisa. Não é tudo, mas ele toma o controle de muita coisa. Ele não pode e ter ele dá tudo, senão acontece igual o Renato, né? Exato. Que saiu e o Grêmio caiu. O Grêmio caiu. Exato. Voltou, Grêmio vice-campeão. E aí, sabe o que acontece? Brasileiro, Você tem um Palmeiras que tava já estruturado, que já tinha um time que tinha a dona Carminha, né? Que compra jato e compra tudo, só que não tinha um horizonte. Então, por muitas vezes, você tem a grana, mas você não tem o horizonte. Às vezes o horizonte é o cara. É o caso do cara. Flamengo. Tem a grana, Tem a grana, é exatamente isso, você entende? Então, às vezes, você precisa que chegue um cara de fora e assuma esse papel que você dê a carta branca pra ele fazer. Só que, por exemplo, hoje, o Palmeiras já aprendeu muito com o Abel. Se o Abel sair, vai ser uma catástrofe. Só que você já tem uma visão, você já tem uma perspectiva. E assim, se eu sou o Palmeiras, eu já tenho outros nomes monitorando o mercado independente. Provavelmente tem. Porque tá tudo, né? Mas assim, pensar o que o Abel tá fazendo em outros setores aqui, que é ele que tá movimentando os funcionários aqui. Não, e outra coisa que é a diferença, né? Porque saiu o Fanson lá no United e tá Mas assim, o Palmeiras saiu Alexandre Matos, veio outro diretor de futebol e manteve a parada também, né? Assim, o pouco que a gente viu... O pouco não, o Abel já tá aí 4 anos, não? 3 anos. 3,5, vai pro quarto agora. 3,5. Ganhou tudo. Fazer Mas, 3,5. cara, eu Falta tenho mundial. assim, eu tenho comigo que o Abel vai indicar alguém quando ele sair. Eu acho que é o seguinte também. O Abel já falou. Olha que fica alguém da comissão. Esse cara vai seguir uma linha boa. Alguém da comissão. O Abel falou que ele quer acabar, ele quer sair, dar um tempo do futebol 2024. Tipo, final de 2024 ele para. Então, assim, o Abel falou isso. Ele quer tirar o ano sabático. Ele quer fazer Então o o hiato, Palmeiras sabe disso. Então, o Palmeiras vai ter que mostrar que, obviamente, a gente imagina que vai fazer. Não, beleza, Abel, 2024 você quer? Então, a gente já vai começar a dar uma olhada aí no que a gente vai fazer. 2025 no você 2024, tá ligado? Então, assim, porque o Palmeiras Volta não pode... jovem ainda. O Palmeiras não pode Ele não ficar volta. sem pai nem mãe nessa situação, porque tem tempo de... Porra, Claro, né? Então, claro. assim, eu acredito que vai fazer. Tem justamente reuniões com ele e fala assim, Porém, tem esses nomes aqui, que você acha desse, ele não disse, relação honesta pra ele falou que cacete. não descarta renovar até 27 e fazer o hiato depois também. Então. E ó, eu acho que eles vão tentar fazer isso, A galera não acreditava que o Tite ia fazer o hiato e tá fazendo. Tá fazendo. E agora nada. E o fogão tá aí, hein? Pode pegar o Tite. Nossa. Falaram que é Bruno Lage e Tite, né? O Galo também queria os dois. É porque assim, Já parou o Filipão. Filipão. Daqui a pouco pinta aí o Roger Machado no fogão. O corintiano mais maluco, mais fanático, ele vai falar: o Tite só treina o Corinthians no Brasil. Eu, conhecendo o Corinthians dos últimos tempos e sem fé como sou, acredito que o Tite, nesse Corinthians atual, com essa briga política, o time se afundando na lama, tomara que ele não venha, porque ele vai acabar com tudo que ele construiu lá. Então, o melhor pra ele, se ele não conseguir ir pra uma Europa, um time pequeno, ou descansa, ou vai pra um time bem estruturado, cara. Sabe? E é completamente possível acontecer dele ir pro Paranaense? pra um Paranaense. Não, pra um Paranaense, pra um Botafogo, pra um Flamengo, se der errado com o Careca. Ele só não vai pro Palmeiras porque não dá. Será? Agora, todos os outros times organizados, duvido que ele não vai. Eu não duvido até do Palmeiras, eu não duvido nada. Tá? Não, o Palmeiras eu acho que ele não vai. E eu sou sem fé, mas acho que o Palmeiras ele não vai. É isso! Imagina, caralho, Mas já imagina! pensou dar certo? E o cara é campeão, aí, ó. Ou o JJ. Em cima do trio, assim, ó. Quadro Não? JJ no Flamengo? não. No Botafogo? JJ vai pro Projeto Arábia, o JJ. Não, ele tá quase certo com a seleção da Arábia Saudita.